Bem, gente, boa noite, Cleide. Boa noite a todos vocês. Estamos aqui juntos mais uma vez. Carlinha, que bom. Estamos juntos mais uma vez numa live em nome do Centro Fraterno Musicalidade. Então, é no nome dessa casa maravilhosa que nos abraça, que nós estamos aqui conversando. Boa noite, Inês. Trazendo um tema que seria os horários de palestra doutrinária do Centro Fraterno, que são às quintas, 19, às quintas, 20 horas. E Piedade, boa noite, Pi. Seja super bem-vindo. Seria quinta, 20 horas e aos sábados, às 18 horas. Então, é uma alegria muito grande, muito grande. Uma alegria imensa pela situação que está passando. Fábio, boa noite, Fábio. A gente sentir um ao outro nas lives, sentir que estamos juntos, que não importa o que aconteça, aquele nosso pontinho de luz que nos favorece, que nos ilumina. Continuamos com Ele, através dele, juntos, unidos, passando por situações muito difíceis, mas com a ajuda de todos vocês, a casa se mantém íntegra, em luz, equilíbrio e no plano físico também. E nós, tarefeiros, continuamos juntos e conectados em nome do Pai, Criador da vida, que não nos abandona nunca. E os nossos sinceros agradecimentos aos nossos mentores, ao nosso irmão Flecha Ligeira, em especial a todos os outros, nosso irmão Fernando Randolfo, tantos outros que não dá para enumerar aqui, irmãos que trabalham no Centro Fraterno, do lado espiritual. Então, desde Aldete e Gésela, que eles continuem nos ajudando a atravessar esta onda tão difícil, que com certeza já estamos chegando à praia, já estamos já passando. Aquela coisa, aquela fé que eu tenho, Deus não abandona ninguém. E o nosso Mestre Jesus, com certeza, estará sempre conosco, não importa a dificuldade pela qual nós estivermos passando. Piedade, eu fico tão feliz em te ver. Zé, Pia, eu fico muito feliz. Bem, meus irmãos, eu não vou, já conversei muito, né? E eu, Cíntia, tudo bom, Cíntia? Um beijo no coração. E eu vou chamar a nossa irmã Carla, que está aí já conosco. Boa noite. Boa noite, Josélia. Eu fico tão feliz em falar com vocês que eu fico me esquecendo da hora. Isso não pode acontecer. Então, vou chamar a nossa irmã Carla, que hoje nós vamos falar de um tema tão maravilhoso, né? Que é gratidão pela vida. Cadê Carla? Carol. Tem hora que some. Chamei a nossa irmã Carlinha, que ela já está já com a gente. Boa noite, Bruna. Boa noite. Deixa eu desligar aqui essa música, porque eu coloco a musiquinha para a gente entrar no clima, mas já desliguei para a gente conversar. Tudo bem, Carlinha? Tudo bem, graças a Deus. Boa noite. Mandei um abraço grande e que a música está guardada, a música que ele fez,
para quando a gente voltar para o centro, né? Ela vai É. tocar. Sandra, boa noite, Sandra. Querendo falar com todo mundo. É uma coisa Hum, assim. Então, Carlinha, você hoje, eu sei muito bem, porque a escolha desse tema seu, né? Ela sim. tem um porquê, para quem não sabe, mas eu não vou falar, quem vai falar é você. Eu estou só dando um Um startzinho aí, spoilerzinho. viu? Eu não vou falar, mas eu sei muito bem o que foi que lhe trouxe a escolher esse tema tão maravilhoso, tá bom? Sim. Agora é com você. Mais uma vez, né? Como é bom estar aqui novamente. É, dessa vez para poder compartilhar, celebrar e, como o tema já fala, agradecer, ser grata por mais essa oportunidade de estar aqui compartilhando com vocês essa experiência que eu tive maravilhosa. Foi uma experiência de vida que eu vou levar assim para a minha vida inteira e que eu estou tendo para poder compartilhar com vocês que muitos sabem e tiveram comigo, me acompanharam, fizeram orações por mim, que é esse tema que a gente está falando tanto aí, né? E o que nos acometeu este ano, que foi a Covid. Na verdade, eu não vim falar de Covid, eu vim agradecer é, o que eu passei e agradecer a oportunidade de estar aqui viva e passar um pouquinho do que eu passei com vocês. Mas antes de qualquer coisa, quando a gente fala em gratidão, a gente fica pensando assim, é um tema um pouco amplo, né? O que é gratidão? Você sabe, a pessoa sabe ser grata? Será que nós sabemos ser gratos? É, enxergar a vida de uma outra ótica, Ótimo. é, é, colocarmos uma lente corretora, para que a gente Sim. possa enxergar além do que a matéria está nos dando. É a gente conseguir enxergar a nossa alma, a gente enxergar o outro de uma outra forma, de uma outra ótica que acho que só os nossos olhos não conseguem enxergar. Então, a gente consegue colocar essa lente corretora para que a gente possa enxergar a vida e o outro de uma outra forma. É sermos gratos pela vida, é sermos gratos até pelas expiações, as provas e expiações que passamos, agradecermos pelo que é bom e pelo também o que consideramos o que é ruim, que eu aprendi na minha vida. Eu tenho um ditado quem me ensinou foi meu pai, que todo mal traz um bem desconhecido. E é a gente tirar um bem de tudo aquilo que acontece, a gente enxergar o lado bom, mesmo quando a gente não está vendo. Mesmo quando a gente acha que está tudo ruim ou quando está tudo perdido, sempre tem um lado positivo naquilo que aparece, né? Que acontece na vida da gente. Então, ser gratos a tudo isso, nas horas boas, nas horas ruins. E na minha vida, o que eu tenho hoje, a gente reclama de muita coisa. A gente reclama se está quente, a gente reclama se está frio, a gente reclama que as horas passam muito rápido, a gente reclama quando as horas passam devagar, a gente reclama quando nada acontece da forma que a gente acha que tem que acontecer, mas tudo acontece como Deus quer. Se a gente for enumerar as situações que a gente reclama, né, que a gente vive acontecendo e a gente acaba reclamando, acaba reclamando mais do que agradecer. E quando a gente passa por uma situação dessa, a gente consegue não acordar sem primeiro agradecer a Deus por mais um dia que nos é permitido, por mais essa página em branco que Deus nos concede e que a gente pode escrever de forma diferente. A cada dia é nos dado uma oportunidade. Eu coloquei, quando eu anunciei a live, eu coloquei uma legenda mais ou menos falando sobre isso, que todos os dias nos é dado a oportunidade de reescrever a nossa vida.
A cada noite a gente agradece pelo dia que nós tivemos. E no dia que nasce, a gente agradece por mais uma oportunidade de fazer diferente. Ou fazer melhor do que ontem. Sermos melhores. Eu peço sempre a Deus que eu possa ser hoje melhor que ontem e amanhã melhor que hoje. Nas minhas orações eu sempre faço isso. E a minha gratidão é eterna. Tem uma passagem até que Joana de Ângeles fala que reclamar é perder tempo. Ela diz, e é verdade, você já viu alguém resolver alguma coisa reclamando? A vida é feita de atitudes. Nós precisamos ter atitudes, nós precisamos tentar resolver os nossos problemas e não ficarmos nos lamentando. Só faz mal. A gratidão nos torna humilde. E se você for humilde para reconhecer as suas limitações, mas sabendo que você tem o potencial para resolver aquele problema, vamos ser gratos. A pessoa ingrata, ela é triste, ela é mal-humorada. A gente precisa ser bem-humorados, a gente tem que ser otimistas com aquilo que vai acontecer. Né? A gente não pode chegar para resolver um problema já achando que não vai conseguir, que não vai dar certo. Não vai dar. Porque você é aquilo que você pensa, você atrai aquilo que você está sentindo. Se você pensa coisas ruins vão acontecer. Mas quando você não, vamos tentar, vai dar certo. A gente tem que conseguir. A gente não pode ficar esperando que as pessoas façam alguma coisa pela gente, né? Que as pessoas resolvam os nossos problemas. Claro que a gente tem, na vida, Deus não coloca a gente não é só... nós nos encontramos com pessoas maravilhosas que Deus coloca no nosso caminho para nos ajudar, mas a gente precisa fazer a nossa parte. Chaplin diz que nós precisamos ser protagonistas das nossas vidas. Nós precisamos assumir o papel de protagonistas da vida da gente e não esperar que as pessoas façam pela gente. Nesse momento que eu passei, que eu tive a Covid, muitas pessoas me perguntaram assim, você teve medo? Aí eu sempre respondo assim, não, eu não tive medo. Porque eu estava nas melhores mãos que eu poderia estar, que era nas mãos de Deus. E nas minhas orações, eu sempre falava assim, se for do meu merecimento e da vontade dele, eu vou sair dessa. Mas se também não for do meu merecimento, eu vou estar melhor ainda do que eu estou aqui hoje. Mas eu sempre coloquei a minha vida, a minha saúde e a saúde da minha família, porque não foi só eu, foram todos os meus familiares, né, que tivemos a Covid, meu filho, a minha filha, o meu pai, a minha mãe. O único que nós achamos que foi assintomático foi o meu marido. Mas todos nós ficamos em isolamento. Só que a minha situação, como alguns já sabem, eu falei até no grupo, eu tenho uma doença autoimune. Eu tive o diagnóstico dessa doença autoimune em 2016, que ela é um pouco desconhecida para algumas pessoas. Alguns perguntam se o que eu tenho é lúpus. Eu não tenho lúpus. Eu tenho uma doença autoimune chamada síndrome de Sjögren. E aí algumas pessoas perguntam, tem cura? Não. Eu morro com ela. Eu posso não morrer dela, e não vou morrer dela, mas eu morro com ela. Mas, e será que é por isso que eu vou me revoltar? Vou achar que é um castigo? Não. Eu tenho que ser grata por aquilo, eu tenho que ser grata porque eu tenho, mas eu estou aqui falando para vocês, compartilhando um pouquinho da minha experiência com vocês e contando tudo isso que eu vivi. Em 2016 eu tive esse diagnóstico, eu fiz o tratamento e ela entrou em estabilidade. Então eu parei os remédios por orientação médica, mas com a Covid ela entrou em atividade e isso me debilitou um pouco. Então, como é uma doença que ela é rara, na verdade, ela atinge 2% da população. Então,
aqui, como eu falei na primeira live, eu estava passando a pandemia aqui em Maragogipe. O município achou melhor me encaminhar para que eu pudesse ser melhor assistida, né? Então eu fui internada e aí começou aquela coisa, né? Graças a Deus eu disse, eu não esperava, sinceramente, eu não esperava tanto assim, tanta preocupação, tanto zelo que as pessoas tiveram comigo. Foram muitas pessoas que entraram em contato comigo, gente que me ligava e falava achando que era uma outra situação. Você está entubado? Não, gente, pelo amor de Deus, eu estou fazendo tratamento, estou me cuidando, vou sair dessa, vou voltar para casa com fé em Deus, está todo mundo lá, está todo mundo bem. Mas eu fiquei assim muito surpresa com eu não vou dizer repercussão, e sim a preocupação que as pessoas tiveram comigo. E as pessoas que eu encontrei no meu caminho, nesse momento, assim, eu digo que foi Deus que colocou anjos na minha vida. Porque eu tive amigos, pessoas conhecidos que se tornaram para mim amigos para a vida toda, que me deram todo o suporte. Aqui no município eu tive todo o suporte que eles puderam me dar. E aí eu fui encaminhada. Quando eu voltei, a chefe do centro de Covid aqui, que é uma amiga, ela mandou mensagem para mim, ela fez: Carlinha, menina, teve tanta gente que me ligou procurando saber em que hospital você estava, como você estava, e eu soube que até corrente de oração teve para você. Aí eu, graças a Deus, a oração nunca é demais. Eu fico muito grata por isso. Agradeci, fiz questão de responder um a um por todas as orações. Teve gente que mandou foto do meu nome lá no altarzinho. E eu fiquei muito feliz, muito feliz, muito feliz mesmo. Não esperava que tantas pessoas pudessem orar por mim e pedir pela minha saúde. Eu fico muito agradecida, muito agradecida. E é por isso que eu escolhi esse tema. Foram mais ou menos 20 dias e eu ainda estou me recuperando, né, assim, da Covid, não, mas como eu falei, a questão da doença autoimune, ela acabou entrando em atividade e eu estou fazendo os tratamentos, tomando os medicamentos, tudo, então algumas coisas ainda fico restrita para poder fazer. Mas, quando eu falei contigo e você me fez essa proposta, eu disse, não tem outro tema para poder falar, se não for esse, né? Gratidão pela vida, gratidão pelas pessoas, gratidão pelo meu trabalho, gratidão por estar com as pessoas que eu amo, por ter as pessoas ao meu redor, gratidão por tudo. Eu trouxe um pequeno texto que fala, que é de Emmanuel, que o título é assim: basta lembrar, se está na fé cristã e espera tão somente caminhar sem problemas, paz sem obrigações, dias sem céu, dias de céu sempre azul, vantagem sem trabalho, conquista sem suor, direitos sem deveres, apoio sem serviço e vida sem provações, lembra-te de Jesus, né? A vida não é feita só de tudo que a gente imagina. A vida é feita de sacrifícios, de abrir mão de algumas coisas que a gente acha que é bom pra gente, mas a gente precisa, antes de tudo, ser resignado. A gente precisa ser resignado e aceitar a vontade de Deus. Tudo aquilo que é bom pra gente é tudo aquilo que Deus sabe, o que Deus quer. E a gente precisa aceitar, né? A gente precisa aceitar. Às vezes a gente planeja tanta coisa e depois, não saiu do jeito que eu queria, mas saiu melhor do que a gente esperou, né? Então, Ou saiu da forma que necessitava que para nós. necessitava ter, verdade. Então, é, a minha, a minha, a minha vitória, a minha alegria de estar confraternizando com as pessoas. E quando eu cheguei perto do meu aniversário, da data do meu aniversário. Então todo mundo falava,
É, esse aniversário tem um sabor diferente, e eu pude, não da forma com beijos e abraços, que a gente ainda não pode ter, mas foi um aniversário para mim que eu jamais vou esquecer na minha vida, né? Foi o poder voltar para casa, estar com as pessoas que eu amo, com as pessoas que me querem bem. Então, para mim, foi maravilhoso estar aqui, estar de volta. Eu pensei ainda que tivesse algum tipo de não rejeição, mas de algum receio. Algumas pessoas ela teve Covid, e aí ela não vai poder, não vou chegar perto. Pode acontecer isso, mas não tive. Tive uma amiga que ela chegou aqui no dia do meu aniversário, ela disse, eu não podia vir aqui e não te dar um abraço. E olha que ela também é muito frágilzinha. Ela disse, eu não podia chegar aqui e não te dar um abraço. Eu disse, se você vai querer dar, ela disse, com certeza, pode vir aqui, eu quero lhe dar um abraço de aniversário. Então eu fiquei muito feliz com tudo isso. A minha família também me apoiou. Minha irmã fazia. Quando eu vejo uma mensagem sua, meu coração chega, dispara e me dá um frio na barriga. Pelo amor de Deus, não dá mais um susto nesse, né, gente? Mas eu disse, eu tinha que passar por isso, né? No hospital, eu falei para minha cunhada assim, eu hoje aprendi a viver um dia de cada vez. Às vezes, Iracema, a gente deixa de viver hoje pensando nos problemas de amanhã, da semana que vem. E aí a gente não vive nem o dia de hoje, nem o dia que vai chegar. Então, eu disse a ela, hoje eu aprendi que tenho que viver o dia de hoje. Os problemas de hoje são os problemas de hoje. Os de amanhã vão ser resolvidos amanhã. Cada dia a sua agonia. Porque se a gente ficar hoje pensando no que vai acontecer amanhã, a gente não vive hoje. E aí a gente acaba não vivendo o dia de hoje, o presente, e a gente também não consegue resolver o problema de amanhã. E talvez nem aconteça o de amanhã, talvez nem aconteça. Não E acontece. você A vida é muito curta. A vida é muito curta. Eu disse, a gente tem que tirar uma lição de tudo que a gente vive na vida. Tudo na vida da gente é aprendizado. E a gente precisa ser grato a tudo isso. Reclamar não vai resolver os nossos problemas. E a gente acaba sendo uma pessoa amarga. As pessoas se afastam quando a gente só vê coisa ruim naquilo, quando a gente só vê problemas, quando a gente só faz se lamentar. As pessoas acabam se afastando da gente, porque faz assim, vem aquela pessoa, uma carga negativa, quando a gente chega, e aí, como vai? Tudo bem? Tudo como Deus quer, vai indo, vou vivendo. Com qualquer problema, a pessoa, eu tô bem, vai ficar melhor. É assim que eu falo, a gente tem que pensar positivo. Talvez hoje no dia não foi tão bom, ou talvez o dia não tenha sido do jeito que a gente esperou, mas nós vencemos, o dia está chegando ao final. Obrigada, Senhor, por isso. Muito obrigada. A gente tem que ser grato por tudo que se passa na vida da gente. Reclamar não vai. Eu vou ser redundante sempre quando eu falar isso. A gente acaba sendo amargo. Imagine, a pessoa que ela é amarga, a pessoa que ela é mal-humorada, ela é ingrata. E quando a gente acaba sendo ingrato, observe que o ingrato, ele acaba deixa a vida passar e acaba tentando colocar o problema que não resolveu nos outros. O ingrato, ele acha desculpa para tudo. O problema é de todo mundo menos dele. O problema está na vida. Ele que não tem sorte, Deus que não gosta dele, o anjo de guarda dele largou ele não tem anjo da guarda, ele não tem ninguém por ele. E aí a vida não resolve, ele não resolve os problemas dele, porque ele perde o tempo que ele deveria resolvendo, reclamando. E a gente tem que agradecer a tudo, a vida concedida, aos nossos familiares, porque nós estamos vivendo os nossos problemas que são nossos.
com as pessoas certas, nas horas certas, na vida certa. A gente não está vivendo o problema de ninguém, a gente está vivendo nossos problemas, a gente está no lugar certo, no endereço certo, na hora certa, com as pessoas certas. A gente não está vivendo a vida de ninguém. Então a gente tem que agradecer por tudo que a gente vive. É muito lindo de você ver, de você viver, de você aprender coisas novas, você aprender, conhecer pessoas novas. Em um dos nossos grupos, né, em um dos nossos dias no grupo de estudo, seu Machado disse que a gente tem que agradecer, não é só as pessoas que estão conosco hoje, a gente tem que agradecer as que já passaram por nossa vida, as que estão na nossa vida e as que virão nas nossas vidas. Então nós temos que agradecer por todas essas pessoas. E eu aprendi a agradecer dessa forma. Porque a gente não tá, a gente está vivendo um complemento da vida, da nossa vida de antes, né? E as que virão ainda. Então a gente tem que agradecer por todas as pessoas que já passaram na nossa vida e não só as que estão. Então, Iracema, assim, eu sou muito, muito grata pela oportunidade de estar aqui, de estar vivendo, compartilhando com vocês. Agradecer também a todos que estiveram comigo até hoje tem pessoas do centro que, como é que você tá? Tá melhor? Já voltou a trabalhar? Já tô bem, graças a Deus. Cada dia a gente vai melhorando, a gente vai passando e a gente vai vivendo, e a gente vai aprendendo. Com muita saudade do centro, né? As pessoas perguntam quando é que vai voltar. Eu digo isso aí, só Deus sabe, Iracema também. Mas eu fico muito agradecida por tudo, né? Pela oportunidade de estar aqui com vocês, né? Conversando, passando um pouquinho da minha experiência que eu passei. Eu sei que algumas pessoas, depois que nós falamos no grupo, também passaram, né? Muitas pessoas, a gente nem sabia, Iracema colocava, por favor, coloquem orações, quem tiver quem teve ou quem estiver, por favor, podem falar, vamos colocar nas mesas de orações os nossos pedidos. E aí algumas pessoas vinham, falavam comigo no privado, algumas pessoas falavam no próprio grupo, que já tiveram, que melhoraram, e que, graças a Deus, né, a gente orou muito, não foi só eu, teve o nosso irmão Piedade, que eu ainda não tive a oportunidade de conhecê-lo pessoalmente, mas Tá aí. ele é muito querido. Eu já vi entrando algumas vezes na live, com fé em Deus, vamos ter a oportunidade de ver ainda uma palestra dele, né? Tivemos outros irmãos, depois alguns parentes. Sandra também pediu oração pelos familiares dela, mas eu fiquei assim muito contente com o convite, fiquei muito contente em poder estar falando. A minha filha fez assim: mãe, você não vai colocar nada no Instagram? Tem muita gente falando que a senhora está doente, que você ainda está... Eu já estava em casa, aí você está internada. Eu disse, não, eu não vou botar nada não. Quando eu tiver a oportunidade, todo mundo vai saber e eu vou poder agradecer. E aí, quando eu menos esperava, você mandou um áudio para mim e eu disse, pronto, a hora chegou para poder fazer isso. Eu fiquei muito contente quando minha filha falou, né? Teve uma amiga minha que ela disse, pelo amor de Deus, coloque nas redes sociais alguma coisa, porque o pessoal está dizendo que você está na UTI. Aí eu disse, eu não vou falar nada, não vou botar nada em redes sociais, eu quero ficar quietinha no meu canto. Levei os meus livros, levei o meu evangelho, levei o livro dos Espíritos, fiquei lá lendo, fiquei quietinha, refletindo, né? Porque esse tempo, a gente tem uma vida tão corrida que a gente reclama, né? Antes a gente reclamava que a gente não tinha tempo para nada.
eu não tenho tempo para comer, eu mesmo, uma vida desregrada de horário de comer, eu comia 2 horas da tarde, se eu talvez, às vezes eu almoçava, às vezes eu lanchava, e eu depois isso aconteceu e a gente acabou parando. E agora, o que é que eu vou fazer? Em casa, não posso sair, não posso fazer nada, não posso ver as pessoas, e o que é que eu vou fazer? E aí a gente passa a reclamar porque a gente não tem nada para fazer em casa. Eu peguei lá no centro 3 livros, trouxe debaixo do braço, dei conta deles em 15 dias, fiquei lendo, fiquei baixando livros pela internet, e aí depois a rotina, aos pouquinhos ela vai começando a voltar, né? E aí a gente acaba reclamando agora, me desacostumei. Ontem eu estava falando isso. Olha, a gente ficava num pique, numa vida danada, corrida, e trabalha, e casa, e filho, e trabalho, e volta de novo. E aí depois a gente para tudo, a gente reclama porque a gente está parado, porque a gente não faz nada. E daqui a pouco começa a voltar o novo normal, né? Porque não voltamos ao normal, nós estamos nos adaptando ao novo normal. Verdade. E aí a gente vai, tô cansada, eu não tô conseguindo. Aí eu disse, sabe o que é isso? É porque a gente estava mal acostumada. E aí agora a gente está começando a voltar, estava todo mundo desacostumado, a gente começou a voltar, tentar voltar à rotina, e aí saiu todo mundo de forma, 5 meses praticamente parado. Então agora a gente está reclamando do que a gente reclamava antes. Quase 6, Carlinha. Quase Quase 6. 6, é. É verdade. E aí, pronto. Tinha gente que mandava assim, a gente pensava que era 15 dias que ia ficar em casa. Que Eu 15 pensei dias? 15 dias. Aí começava aqueles bordões, né? 15 dias em casa, vou levar 15 dias sem aparecer em casa. Que 15 dias que nada. Toda segunda-feira no grupo do estudo aí tinha. Gente, começou em março, né? Lá para maio a gente volta. Aí quando chegou em maio, não, eu acho que final de julho, início de agosto a gente volta. A gente já está em setembro. Não, gente, eu acho que novembro já está tudo normal. E aí o ano acabou. E aí está na hora da gente refletir agora, fazer o relatório, a prestação de contas do final de ano que a gente faz todo ano. O que foi que eu fiz esse ano? E planejar o que é que eu vou fazer para 2021. Será que é possível a gente fazer isso? No período que a gente está vivendo, é tudo muito incerto. Mas o que nos resta o ano praticamente está acabando, estamos em setembro. E aí a gente para pensar, o que foi que a gente fez em 2020? Será que a gente conseguiu colocar em prática alguma coisa do planejamento que fizemos em 2019? Eu, particularmente, acho que nada que estava planejado consegui fazer nem 50%. Mas, graças a Deus, nessa prestação de contas aí, de aprendizado, já passou disso. Eu consegui aprender muita coisa. O que eu não consegui aprender, eu acho que assimilar em 36 anos de vida, em 2020 veio para me ensinar, e eu acho que não foi só a mim, não, muita gente. Conseguiu aprender a enxergar um novo sentido para a vida. A vida é curta demais. A gente, num piscar de olhos, ela pode ser... A gente faz tantos planos, né? E no piscar de olhos, a gente perde ou vem a doença, né? A doença do corpo. Porque às vezes a gente está saudável, mas a gente está com a nossa alma doente. A gente também tem que parar para analisar, fazer essa reflexão dentro de nós. Às vezes a enfermidade aparece porque estamos também com a nossa alma doente. Então, paramos para poder refletir, para a gente ver onde é que está errado, porque não é que esteja errado, né? Não é que esteja errado, é o que pode ser mudado, o que é salutar para a nossa vida, vamos tentar resolver, ver onde não está funcionando para tentar melhorar. E o que não estiver funcionando, a gente descartar, né? O que não estiver nos fazendo bem, vamos descartar. E o que está dando errado, mas que é salutar para a nossa vida, vamos tentar melhorar, porque é válido. É o que a gente pode fazer de bom para a nossa vida. A vida é isso, né? A gente pesar o que é bom, o que é ruim,
e o que não está funcionando bem, a gente tenta melhorar. É reescrever, como eu falo, a gente reescrever a nossa vida a cada dia. A gente escrever essa página em branco que a misericórdia divina nos dá. Ela nos dá a oportunidade de... São as benefícios da vida. A oportunidade de você poder consertar esse erro. Você melhorar ou você mudar o percurso do que você programou, né? Você enxergar, você se reorganizar. A pessoa que ela se organiza, a pessoa, ela tem tempo para tudo. Quando você se organiza, quando a gente às vezes diz assim, eu não tenho tempo, o dia para mim deveria ter 36 horas e não 24. Mas se você se organizar, você tem tempo para tudo. E se eu ouvir uma pessoa, eu pequena, eu ouvi uma pessoa, eu não me lembro quem foi, mas foi uma colega de trabalho de meu pai. Virou para meu pai e fez assim, quem é organizado tem tempo para tudo. Quem não tem tempo é quem não tem organização. Porque se você for organizado, você sabe que você tem que dar 8 horas de trabalho, você tem que ir para a sua casa fazer as suas tarefas que você tem que fazer, e depois você tem que ir para o seu centro para poder você contribuir. Você vai como você deixa de ser apenas frequentador e passa a ser voluntário. E aí você se organiza. Eu consegui me reorganizar. Antes eu não tinha tempo. Eu trabalhava, chegava em casa, fazia as coisas. Hoje eu tenho tempo e eu tenho a minha programação. Quando o centro funciona, né, tá funcionando, eu sei que nas minhas quartas-feiras eu tenho que estar lá para poder prestar o meu trabalho, que eu estou muito saudosa dele, né? Eu também. Mas que nas quartas, o pessoal chega lá e fala, já sei, quarta-feira você só trabalha até 5 horas da tarde. Trabalho até 5 horas da tarde, porque eu tenho que chegar em casa às 5 horas da tarde para 6 horas eu estar pronta, porque 7 começam os meus trabalhos lá. Então, a gente tem que ter organização na vida da gente. Quando a gente tem organização, a gente tem tempo. Então, a gente tem que agradecer por tudo isso. Agradecer pelo trabalho que nós temos, pela família que nós temos, agradecer aos nossos genitores por nos oportunizar a viver esta vida. A gente tem que agradecer aos nossos familiares por fazer parte da nossa vida. A gente tem que agradecer aos nossos amigos por estarmos nas nossas vidas e nós estarmos na vida deles. E a gente poder contribuir um pouquinho na vida de cada um deles e eles para a nossa. É a gente colocar esta lente corretora, como eu falei logo no início, e a gente enxergar através do outro. A gente enxergar as pessoas com gratidão. A gente fazer aquilo sem esperar nada em troca. Isso é gratidão, porque quando você faz algo esperando que aquela pessoa seja grata, você já não está sendo grato por aquilo, você já não está fazendo aquilo de coração. Então você tem que fazer sem esperar nada em troca. Aconteceu uma situação e eu peguei e falei, a pessoa fez assim, será que eu devo ajudar? Eu disse, faça, se seu coração está pedindo que você deve fazer, faça. Mas não espere em troca nada. A vida vai lhe conceder, porque quando a gente beneficia alguém, antes da pessoa ser beneficiada, nós estamos sendo. Nós estamos sendo o maior beneficiado daquilo que nós fazemos, a ajuda, o benefício que nós estamos prestando. Antes de nós beneficiarmos aquela pessoa, nós estamos primeiramente sendo beneficiados. Então, se você tem vontade de fazer, faça. Faça sem esperar, porque infelizmente ou felizmente nós estamos lidando com seres humanos, né? E às vezes as pessoas não interpretam daquela forma, né? A gente quer ajudar, mas não entende dessa forma, às vezes pode magoar, ou até nós falarmos alguma coisa que possa magoar, somos falhos, né? Infelizmente nós somos seres humanos e nós também falhamos, mas nós precisamos fazer sem esperar nada em troca. E com certeza a misericórdia divina vai nos ajudar. Vai dar essa nossa entrevista com Deus, quando nós ajudamos, quando nós
enxergamos o nosso próximo com gratidão, quando nós aceitamos aquele irmão do jeito que ele é. Quando às vezes a gente encontra uma pessoa que não é do jeito que nós esperamos que ele seja. Porque ainda tem isso, né? A gente encontra pessoas no nosso caminho e nós idealizamos que a pessoa seja aquilo que nós queremos que ele seja. E não é assim. A gente precisa aceitar as pessoas da forma que elas são. E não é tentar moldar ele para que ele seja aquilo que nós queremos que ele seja, não. Então, nós precisamos amar, agradecer e aceitar a vida e os percalços que a vida nos traz com gratidão, com amor, com felicidade, com bom humor, né? Eu até coloquei aqui bem grandão nas minhas pesquinhas uma citação de Leon Denis, que ele fala que o bom humor é a saúde da alma. Então, quando você faz tudo com bom humor, com boa vontade, tudo se torna prazeroso, tudo se torna bom, tudo se torna mais fácil. Quando você já vai resolver ou fazer aquilo com pensamento negativo, achando que já não vai dar certo, não vai dar certo mesmo. E você acaba não sendo grato por aquilo, né? E tem algumas situações que nós vivemos e acaba não dando certo, acaba a gente ficando sem saber o que fazer. Estamos em alguma situação que é tão fácil de resolver quando você tem calma, quando você tem discernimento, quando você não se estressa, quando você não fica irritado. Às vezes acontece alguma coisa que você não está esperando e às vezes a solução está na sua frente e você não consegue resolver. Algumas pessoas me chamam a atenção que assim, você fica tentando resolver o problema dos outros. Não, eu fico tentando ajudar alguém que está precisando ser ajudado. E aí eu fico em casa, às vezes eu estou assistindo televisão e o pessoal pergunta assim, falou o que aí na televisão? Eu digo, não sei. Aí você não está assistindo a televisão? Aí eu digo, eu só estou vendo, mas o meu pensamento está longe. Eu estou aqui pensando na situação que uma pessoa conversou comigo. Hoje à tarde, eu estava conversando com uma amiga, que ela fez assim, poxa, Carla, eu conto muito minha vida para você, converso muito, me desabafo, eu confio muito em você. Eu disse, menina, às vezes eu fico assim, pensando, não é só você, algumas pessoas vêm conversar comigo e eu fico, por que essa pessoa tá me contando isso? Está conversando uma questão tão íntima da sua vida para mim. Mas ela disse assim, porque a gente precisa sempre de uma palavra de conforto, né? E você às vezes tem. Graças a Deus, eu não sabia disso não, mas graças a Deus, se vocês acham, eu estou aqui sempre disposta a ajudar. Eu não tenho uma fórmula pronta. Eu não tenho um jeito, não tem um jeito de caminhar, né? Meu caminho se transforma a cada dia. Mas se você acha que eu posso te dar uma palavra de conforto, eu vou estar sempre aqui para o que precisar. Mas a gente não tem fórmula pronta e não espere de mim que eu te dê uma resposta para a sua vida. Porque às vezes eu digo assim, solução para a vida dos outros todo mundo tem, né? E se fosse eu, faria isso. Ela tá botando um coraçãozinho para mim aí, eu sei que foi porque a gente estava conversando hoje de tarde. Eu digo assim, solução para a vida dos outros todo mundo tem. Quando a gente está numa determinada situação, a gente não consegue enxergar, e quem está de fora consegue enxergar melhor. Então, eu dou um palpite. Às vezes eu digo assim, olha, eu tenho muita fé em Deus. Eu tenho muita fé em Deus e eu coloco Ele na minha frente para tudo que eu faço na vida. Eu faço, Senhor, correto. Eu me coloco em Tuas mãos, que eu possa ser instrumento de Tua vontade e que possa ser feito a Sua vontade diante da minha. Então, e quando eu tenho qualquer dúvida,
qualquer medo, qualquer angústia, eu coloco na mão dele. Eu digo, Pai, resolve isso para mim, me mostra um caminho que eu deva seguir. E eu encontro. A gente precisa estar atento para os sinais que Deus nos dá, que os nossos irmãos espirituais nos dão. Porque tem gente que às vezes fica assim, eu não consigo encontrar uma saída, mas ou como teve um irmão fez, ô cara pálida, você também quer que seu mentor dê um tapa na sua cabeça para poder você enxergar o que você precisa ver? Tá aí na sua frente, enxerga, tente interpretar, escute a voz do seu coração. O seu coração precisa estar alinhado com a sua razão. Quando a razão está alinhada à emoção, é uma sinfonia ao nosso corpo. E a gente consegue enxergar a solução para aquilo que está na nossa frente. Mas antes de tudo, tenha fé em Deus. Tenha fé naquele que não desampara ninguém. Tenha fé nos nossos irmãos espirituais que estão aqui para nos auxiliar. E os nossos irmãos encarnados que Deus coloca na nossa vida. Que não são poucos, são muitos. E às vezes a gente não enxerga, ou às vezes a gente espera que aquele irmão tenha uma atitude que é aquilo que para você é o melhor, mas às vezes não é, porque às vezes a gente está acostumado a sempre ouvir sim, mas a vida vai ter vezes que vai nos dizer não. E nós precisamos estar atentos para isso, e a gente precisa estar maduro para isso. Eu falei hoje para essa amiga mesmo assim, às vezes nós temos uma certa maturidade de idade, mas nós precisamos ter a maturidade espiritual. Tem muitas pessoas que têm uma idade material e têm uma imaturidade espiritual. E a maturidade espiritual, só o que nos dá é o estudo. Nós precisamos estudar para entender, para não ser vaca de presépio, que você fica o tempo todo balançando a cabeça. Porque quando você estuda, você tem um entendimento melhor da vida, o propósito que Deus tem para a gente, e a gente consegue até questionar. Não é o que eu estou falando, é a única verdade, a verdade absoluta. Mas você só vai conseguir questionar ou até dizer, não, eu não concordo com o que Carla está falando, se você tiver uma maturidade espiritual, se você tiver o estudo, para poder se você não estuda, se você só faz ser uma esponjinha, a pessoa fala, você absorve, a pessoa fala, você absorve, a pessoa fala e você absorve, você não tem como questionar, você vai ser um mero reprodutor. Você só vai falar o que as pessoas dizem, e se uma pessoa lhe questionar alguma coisa, eu não sei. Então nós precisamos ter, antes de tudo, da maturidade material, a gente precisa ter maturidade espiritual. A gente precisa saber o que a gente quer. A gente precisa enxergar os sinais que a vida nos dá, as oportunidades que a vida nos dá, né? Deus nos capacita, certo? Ele não escolhe o capacitado, ele capacita os escolhidos. Correto. Essa foi uma frase que eu ouvi no curso de passes. Vocês não estão aqui à toa, não tem ninguém aqui que caiu de paraquedas, certo? E não tem ninguém aqui que saiba tudo, a vida é um eterno aprendizado. E se vocês estão aqui hoje, é porque vocês vão aprender a fazer o que é certo. Vocês vão aprender a aplicar os passos da forma correta, vocês vão aprender a fazer tudo direitinho, porque Deus capacita os escolhidos. Deus capacita os escolhidos, não escolhe os capacitados, né? Então, nós precisamos estar atentos para tudo isso, né? Ser grato. E na minha vida eu só tenho muita gratidão por tudo, por fazer parte desse centro maravilhoso que mudou a minha vida, né? Que mudou o meu olhar quanto à vida, quanto aos meus irmãos, a poder enxergar para além do que os meus olhos estão enxergando hoje, né? A colocar essa lente corretiva para poder buscar, né, aquele irmão que precisa estender a mão para aquele que está passando por uma situação muito mais difícil do que eu passei. Eu tenho certeza que muitas pessoas não tiveram a oportunidade que eu tive,
né? Mesmo aqui em Maragogipe, uma cidade pequena, uma cidade com pouca estrutura, mas eu fui assistida, eu fui atendida, eu fui muito bem acolhida, eu fui muito bem recebida, eu só tenho a agradecer, mas eu tenho certeza que teve muita gente que não teve essa oportunidade, muitos irmãos que ficaram, né, para trás, que ficaram no meio do caminho não, mas que foram para um outro plano. Eu estava fazendo uma reflexão com o meu marido, quantas pessoas já se foram conhecidos no nosso convívio. Quando eu cheguei, uma semana depois, um amigo meu, 2 anos mais novo do que eu, ele faleceu, fez um mês agora, no dia 1º, 34 anos, né, e foi tudo tão rápido, foi muito rápido. E se a gente fazer uma retrospectiva de quantas pessoas, né, já se foram, então eu fico muito grata. Às vezes a gente reclama, tendo tanta coisa, Iracema, às vezes a gente reclama com o teto, gente, tem gente que acorda, eu digo assim, eu vou falar no popular, me mata, me fere quando eu vejo alguém dizer assim, eu não tenho um centavo no bolso, Ave Maria, eu não tenho nada, não sei o que é que eu vou comer hoje de noite. Eu disse, criatura, tu trabalha, tem um teto, tem uma casa, tem sua família. Tem tanta gente hoje que não sabe, vai dormir, não sabe se vai acordar, vai acordar, não sabe se vai comer, vai acordar, não sabe para onde vai porque mora na rua. Eu estava assistindo uma matéria no Fantástico, um domingo, eu estava num sofá e meu pai no outro, e estava passando sobre uma desapropriação de um terreno e pessoas que moravam de aluguel, foi morar numa invasão, e aí a dona do terreno, né, a empresa, mandou desapropriar e foi aquela retroescavadeira desmanchando tudo, e uma menininha com um caderno no braço, catando as fotos, outra se ajoelhando, pedindo pelo amor de Deus que não derrubasse, não sabiam para onde é que ir, outras foram procurar, conseguiram alugar alguma coisa, outros foram para outro lugar, né, que eles estão se alojando. E aí, quando eu vi aquela cena, eu não falei nada e meu pai não falou nada. Quando terminou, meu pai só olhou assim para mim, ficou assim aquele tempo em silêncio. Depois ele olhou para mim e fez, e tem gente que ainda reclama da vida. Eu disse, é verdade. Uma cena muito forte. E a gente tem tanto, a gente tem tanto. Eu sou uma pessoa, eu digo assim, eu sou uma pessoa rica. Eu sou uma pessoa rica porque eu tenho pessoas que me amam, eu tenho amigos maravilhosos, eu tenho uma família maravilhosa, eu sou grata pelo trabalho que eu faço porque eu amo, então eu sou a pessoa mais bem paga da face da terra, porque quando você recebe para você fazer o que você gosta, você é a pessoa mais afortunada do mundo. Então, eu tenho um trabalho que eu amo fazer. Eu tenho amigos que me amam e que eu amo eles também. E que eu estou aqui para o que eles precisarem e eles estão. Eu sei também que para o que precisar eu tenho esses amigos. Eu tenho uma família maravilhosa, eu tenho um trabalho. Eu só tenho a agradecer. Então a minha vida se resume à gratidão. Eu não sei como é que está o nosso horário. Já está, já. Você tem 52, 55 minutos. Você tem só tempo para se despedir. Vou finalizar só com foram uns 10 mandamentos que a Covid ensina pra gente, que eu coloquei na minha rede social. Eu vi que muita gente copiou, porque eu coloquei assim, eu não tenho mais legenda para colocar nisso. Que é, primeiro, a vida é curta. Segundo, a morte é certa. Terceiro, os empregos são temporários. Quarto, riqueza é mesmo ter saúde. O quinto, o amanhã não é garantido. Sexto, tudo acontece rápido demais. Sétimo, devemos valorizar a família. Oitavo, o mundo precisa de mais empatia. Nono, precisamos ser mais humanos. E o 10º, sem Deus não somos nada. Então, gratidão a vocês. Gratidão a você, Iracema. Gratidão à minha família.
gratidão ao Centro Fraterno, gratidão aos meus amigos que oraram por mim, gratidão a vocês que estão aí me assistindo um dia de sábado à noite, ouvindo mais os meus casos e mais um pouquinho do que eu posso trazer. Espero que eu tenha contribuído, né, um pouco, ter compartilhado o meu ponto de vista, a minha vida, né, o que eu passei durante esse período e agradecer a Deus pela oportunidade dada, pelo um dia que se finaliza e o outro que virá, para a gente reescrever mais uma página do livro da nossa vida. Gratidão é o que nós temos para te falar. Gratidão, Carlinha. Foi lindo o seu depoimento, dessa palavra tão linda que nós temos que fazer todos os dias, né? Você falou tudo, eu não vou nem falar, não tenho muito tempo, mas você fez uma colocação maravilhosa. Tem muita gente que fala assim, esse ano é nulo, esse ano é rico, esse ano foi rico, de tantas coisas que aconteceram, de tantos ensinamentos que nós tivemos, de tantas situações que fez muitas pessoas despertarem, até para isso que você acabou de ler aí, para esses mandamentos lindos que você falou. Então, este ano é sim, foi rico, não foi um ano nulo. Ah, mas para a educação foi nulo. Não foi. As crianças estão em casa, elas não estão presas, elas estão protegidas em casa. Elas estão tendo a oportunidade de conviver mais com os pais, e os pais com os filhos. E muitos não estão nem aguentando isso, mas precisam, é necessário que isso se faça. Outra frase que eu escutei, Carla, que eu digo, meu Deus, como alguém fala isso? Mas que Deus é esse que manda uma doença dessa? Deus não mandou doença nenhuma. Nós é que fizemos a doença. E nós é que a proliferamos. Então, Deus está no comando, tentando, com certeza, e já fez, intuindo aí os cientistas, e cada vez mais os cientistas a nível mundial, resolver a situação que nós temos. E ele está no comando. E vamos encerrar, que já vamos cortar. Bom final de semana para todos. Um beijo. Bom feriado. Calma. Então, você também. Com responsabilidade. Com responsabilidade.